Olá pessoal, meu nome é Elisângela e eu sou neuropsicóloga. Meu nome é Paulo e eu sou engenheiro eletricista. E hoje queremos apresentar para vocês mais um vídeo sobre neurociência. Se inscreva no canal Neuropsifarm no YouTube, vejo vocês lá. Hoje falaremos da interface entre a rede neural natural e a rede neural artificial. Então, iniciando aqui pelo neurônio, neuroanatomicamente falando, né? O neurônio, ele é composto do quê, né? Ele é um corpo celular, ele é composto de dendritos, né? Ele tem o corpo celular, a parte onde há organelas e material genético, né? Segue em direção para o axônio, composto por bainha de mielina, né? E terminando, né, o axônio nos botões sinápticos, né? Então, o neurônio, neuroanatomicamente falando, ele é composto, então, né, dessas partes, né? Que é os dendritos, corpo celular, o axônio e o botão terminal. Essa seria a parte neuroanatômica, né, do neurônio. Ok. Bom, um neurônio artificial, nós abstraímos uma série de características para torná-lo mais simples e para que a execução do programa seja mais rápida. Então, nós temos um neurônio, nós temos uma série de entradas. Cada entrada vai ser atribuída um valor numérico, que é um peso. É feito um somatório desses sinais e nós vamos ter então o sinal de ativação. O sinal de ativação é aplicado aqui numa função não linear que vai limitar o valor da saída entre -1 e 1. É interessante porque comparando o seu neurônio, né, que seria aqui de neurônio artificial, né, com o neurônio neuroanatômico, né, natural, eu vejo aqui que há essas entradas, né? Essas entradas aqui, para mim, já estão parecendo sinapses, né? Como que seria isso? Porque, para mim, o neurônio, ele é esse corpo aqui, essa célula, né? Ele tem esses componentes. Então, na minha visão, né, que não é computacional, né, essa parte sua aqui, né, que você introduz na figura, ela seriam outros neurônios e aqui seria a parte da sinapse com esse neurônio. Você está correta, porque para nós aqui, nós vamos ver até no próximo slide, né, o peso é a sinapse. Só que eu não consigo representar o neurônio sem as suas entradas. Matematicamente, não estaria incorreto. Por isso que nós optamos por representar dessa forma em inteligência artificial. Certo, então. Bom, então, dando sequência, né, a sinapse em si, né, já que a gente viu aqui o neurônio, né, como que seria essa explicação, como que seria uma sinapse, né? Então, a sinapse, ela, na representação que eu trago aqui, ela é uma área onde você tem um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré-sináptico, ele tem aqui essa liberação de neurotransmissores que vão ficar nessa fenda sináptica, depois ligar-se, né? Aqui há uma representação do neurotransmissor ligando-se a um receptor, né? E aqui vai haver uma cascata enzimática que vai proporcionar alterações aqui genéticas, né? Vão ser produzidos RNAs, né? E também segue-se o potencial de ação seguindo o axônio e indo até o botão, né, sináptico para estimular outros neurônios. Porém, como é que seria essa, né, para você, assim, nessa questão do artificial? Para as redes neurais artificiais, essa ligação sináptica ela vai estar representada por um peso que é um valor numérico. Então, quanto maior for o valor desse peso, significa que essa conexão é mais forte.
Quanto menor, significa que a conexão é mais fraca, podendo inclusive ser zero, ou seja, não ter nenhuma conexão entre os dois neurônios. Então a gente, de novo, né, a gente abstrai toda essa complexidade que nós temos nos neurônios naturais no modelo mais simplificado possível, né, para o neurônio artificial. É interessante porque, para mim, essa questão de peso, ela traz uma outra questão, que é o potencial de longa duração. Né? Nós temos na área aqui de neurociências, né, de neuroanatomia e tal, os potenciais, né, de ação aqui, né, os potenciais de longa duração. Eu não sei se é a mesma coisa para você, né? Mas o que seria aqui, né? Os potenciais de longa duração, eles são uma somação. Eles são várias sinapses que disparam, né, juntas, né, como a lei de Weber, né, elas disparam juntas e vão estimular uma rede, né, de neurônios ali. Então essa somação espacial, né, aqui a gente pode ver que teria aqui um potencial de normal, né, que ele é um potencial fraco, não há uma somação de sinapses que disparam juntos, tá? Ela seria uma sinapse simples, fraca, né? E aqui nós temos um potencial de longa duração, né? Onde há uma somação de sinapses disparando juntas. Então, é uma rede de neurônios disparando junto. E isso eu vejo como uma diferencial de pesos. Eu não sei se para você é a mesma coisa. Como é que seria? Como a nossa representação do neurônio é mais simplificada, eu não sei se a gente consegue fazer essa comparação direta entre o natural com o artificial. Para mim, se eu tentasse fazer essa comparação, eu diria que esse sinal, né, mais forte seria as entradas. Então, toda vez que eu tiver aqui uma entrada mais forte, significa que eu vou ter um valor numérico maior aqui na entrada. Mas, de novo, eu não sei se dá para fazer essa correlação direta, tá? Por quê? Porque nós simplificamos bastante o neurônio artificial. Certo. Então, trazendo aqui a questão de redes, né? O que é uma rede neural, né? Então, aqui nós temos uma rede neural natural, né? Neuroanatômica sendo apresentada. Em geral, pode-se ver aqui neurônios, né? E aqui, tanto dendritos como axônios, né, sendo representados, ligando neurônios entre si, né? Formando uma rede, né, intrincada, né, de estimulação, de contato, de correlações entre esses neurônios. Como que é para você uma rede neural? Certo. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma rede neural conhecida como Multilayer Perceptron. Então, nessa rede, nós temos várias camadas. Temos pelo menos a camada de saída, a camada de entrada e pelo menos uma camada intermediária. Todo neurônio numa camada está ligado a todos os neurônios da camada anterior. Então, esse neurônio da saída está ligado a todos da intermediária, esse da intermediária a todos da entrada, e a entrada, então, é o primeiro nível, né? Então, isso é uma rede, certo? E essas conexões, de novo, né, elas é atribuído um valor numérico que nós chamamos de peso. Você pode dizer, bom, mas numa rede neural natural, nem todos os neurônios estão conectados com todos. Bom, nesse caso, o nosso processo de treinamento vai atribuir um valor zero. Seria como se estivesse desconectando um neurônio do outro. Sim, então você colocaria pesos diferentes em cada neurônio. Em cada conexão. Em cada conexão. Então essa conexão, explica aqui para mim o que seria. Certo. A conexão, por exemplo, o neurônio de entrada, ele vai ter um valor que ele vai assumir, certo? O valor que ele vai gerar no próximo neurônio vai ser o produto da sua entrada com o peso da conexão. Certo. Então, se essa conexão tiver um peso elevado, isso vai gerar um valor elevado para excitar ou não o próximo neurônio.
certo? E a excitação desse neurônio vai depender do somatório de todas as outras entradas, ou seja, o produto da entrada pelo respectivo peso. De certa forma não é muito diferente do natural. Né? Ele é inspirado, né? Inspirado no natural, né? Mas, de novo, é uma simplificação. Tem ciência que isso aqui não representa exatamente uma rede natural, né? Ela é uma rede neural artificial, é bem simplificada. A gente tenta abstrair as características principais da representação do conhecimento. Tá certo, então. Bom, aqui eu trago uma figura sobre reconhecimento visual, né? É uma figura do livro do Kandel, né? Então ele há aqui toda a parte de neurônios da recepção, né? Da percepção, né? E vão até a área responsável pela visão, que é o lóbulo occipital. Então, nessa área B1, né, seria a parte mais primária, né, de reconhecimento, e segue-se para a área visual 2, mas as importantes aqui, né, que a gente vê que tem o reconhecimento de cores é a V4 e o reconhecimento de movimento, que seria o V5 ou MT, né, seguindo, né, para aqui um reconhecimento de objetos, reconhecimento de faces, né? Então é um sistema bem complexo de reconhecimento visual que existe no natural, vamos dizer, no neuroanatômico, não trazendo aqui apenas humano, né? Mas vamos dizer aqui é o cérebro humano. Então é esse processo, né, que segue para o reconhecimento visual no humano. Né? Como é que seria esse reconhecimento? Como é que seria essa questão visual na rede neural artificial? Bom, vamos pegar um exemplo que eu vou treinar uma rede para reconhecer se faces das pessoas estão com máscara ou sem máscara, certo? Nesse caso da Multilayer Perceptron, dessa rede neural artificial, existe dois momentos bem distintos. Existe um momento específico de treinamento e depois de treinado eu vou usar a rede. Ou seja, essa rede ela não aprende com o tempo. Certo? Tem dois momentos bem distintos. Primeiro eu treino, que é o processo que ela vai aprender. Uma vez que eu considero que o treinamento parou, ela não aprende mais. Nessa linha de programação. Exatamente. Existem outros tipos de redes neurais que vão aprendendo com o tempo. Então tem uma variedade ampla, certo? Nós estamos pegando aqui um exemplo, né, que é uma rede muito comum, que é a Multilayer Perceptron, que é muito utilizada, né? Então para explicar melhor como que é esse processo, eu vou pegar um exemplo. Que eu falei que seria o reconhecimento de pessoas com ou sem máscara. Então, a entrada, nesse caso da rede, uma imagem é composta por bits, né, por pixels. Cada pixel, por exemplo, poderia ser uma entrada na rede, ou seja, eu vou ter uma rede com uma quantidade muito grande de entradas. A minha saída seria uma saída única. Por exemplo, eu seria 0 se a face está sem máscara e 1 se está com máscara. Para cada entrada de pixel. Exato. Então, para cada conjunto de entrada de pixels, que é uma imagem, eu tenho que informar se está com máscara ou sem máscara, ou seja, se é 0 ou se é 1. Bom, no início do processo de treinamento, em geral, se atribui valores randômicos para esses pesos, ou seja, fatalmente no início, quando eu começar a treinar, o resultado vai ser bem ruim. Mas eu pego essa diferença entre o valor que eu obtive na saída para o valor que eu desejo obter, eu vou ter um erro, e com esse erro nós vamos aplicar uma série de formas matemáticas para ajustar os pesos. Repito esse processo muitas e muitas vezes até que nós consigamos zerar ou diminuir muito esse erro. Certo? Então esse é o processo de treinamento. Uma vez que a rede está treinada, eu posso pegar essa rede, apresentar, por exemplo, uma imagem que não estava no conjunto de treinamentos. Se a minha rede for bem treinada, ela vai conseguir generalizar e reconhecer se essa foto está com máscara ou sem máscara. Certo. Então, algo fundamental para esse processo de treinamento é que esse conjunto que foi utilizado no treinamento seja representativo.
certo? Se de repente eu colocar uma foto de uma pessoa que não estava no conjunto de treinamentos, se o treinamento for representativo, ele vai conseguir generalizar. Certo. Então, essa rede, então, depois treinada, eu posso então utilizar a rede. A partir daí os pesos estão fixos, certo? A rede não está mais aprendendo. Então é isso. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Então, que aqui estamos nós, né? Nós somos casados há mais de 23 anos e fazemos alguns trabalhos juntos, como esses dois aqui, esses 2 artigos que nós editamos junto. Nesses 2 artigos, nós buscamos unir a neuropsicologia com redes neurais artificiais. E se vocês gostaram desse vídeo, deem um like e se inscreva no canal. E não se esqueça de fazer um comentário, tá ok? Assim vocês nos ajudam a produzir mais vídeos. Obrigado.